Olá, tudo bem? É muito importante nós da área de recursos humanos estudarmos os cenários mercadológicos, porque isso tem impacto no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos problemas e também nos nossos projetos. Para a gente falar de cenários, é importante a gente começar esse bate-papo falando duas coisas. Primeiro, a área de RH ela não pode ser fechada em si mesma. O grande centro da gestão de pessoas não é ela própria, mas sim considerar o ambiente. Ou seja, a gestão de pessoas, antes de servir aos seus funcionários, ela precisa servir ao mercado. O que significa isso? Uma empresa tem como um dos grandes objetivos conquistar, manter e fidelizar clientes. Essa visão ela está sendo ampliada e a gente vai entender um pouco mais isso com esse quadro muito interessante do Philip Kotler, que é um mago da área de marketing. Eu espero que você já tenha ouvido falar dele, que você já tenha lido livros dele, porque são fundamentais para a gestão de pessoas, não é? Então, aqui nesse quadro, nós temos um comparativo de 3 livros, 3 teorias, não é? E ele é consultor, obviamente tem contato com as principais empresas do planeta para embasar esse estudo que a gente vai apresentar agora. Nesse quadro nós temos um comparativo de 3 livros que ele escreveu, né, que inclusive eu tenho, que eu li, sempre li e acho bastante interessante. Nós temos o primeiro livro que se chama Marketing 1.0, nessa coluna laranja, que mostra um marketing centrado no produto, tá certo? Então, o produto, ele era o centro do negócio, ou seja, eu tinha um produto e o cliente, o consumidor, tinha que se adaptar a ele. Observe que existe aí uma semelhança com as empresas, porque ainda existem empresas onde eu tenho uma empresa com seus regulamentos, suas regras, sua forma de trabalho, e você, colaborador, líder, gestor de RH, precisa se adaptar a esse modelo, a esse parâmetro. Na coluna em azul nós temos o Marketing 2.0, onde a empresa estava voltada para o cliente, o consumidor. É quando a gente começou a dizer: o cliente é o rei, não é? E ao mesmo tempo, algumas empresas também começaram a mudar internamente, quando o colaborador começou a ganhar destaque. Afinal de contas, como falar em cliente externo, necessidade de clientes externos, sem falar das necessidades dos clientes internos, das necessidades dos colaboradores. Então, nesse movimento, muitas empresas começaram a implantar políticas de recursos humanos que privilegiavam isso. Como dar o melhor para o meu cliente se eu não estou dando o melhor para o meu colaborador? Como conquistá-lo para que ele faça de bom grado, com amor, as tarefas, que ele conduza os processos para dar o melhor para o cliente. Tudo isso teve e tem impacto nas ações de recrutamento, não é? Então, nós temos ainda no mercado de trabalho
funcionários, pessoas, trabalhadores que estão ainda na fase do marketing 1.0, que vão tratar os seus clientes, até porque foi aprendido dessa forma, as pessoas só tiveram experiência em empresas desse tipo, que vão impor, e aí obviamente nós temos a truculência, nós temos uma série de comportamentos, inclusive muitas vezes reforçado até por ações da área de RH, que vão reforçar isso. E o marketing 2.0 é a mesma coisa, pessoas com uma certa inteligência emocional para lidar com clientes mais exigentes, né, e tudo mais, porque o cliente está no centro, ele sabe disso, né, todos os dias a mídia reforça isso e vai funcionar dessa forma. Aí nós temos o marketing 3.0 nessa coluna vermelha, que é o marketing que são as empresas voltadas para os valores. Você deve observar a grande revolução no Brasil e no mundo em relação a isso, o questionamento de valores da sociedade. Aliás, uma organização, ela sempre sofre a pressão da sociedade em relação a algumas mudanças que ela precisa realizar. Então aqui nós temos nessa primeira coluna em azul alguns parâmetros para a gente poder comparar essa mudança que as empresas sofreram e ao mesmo tempo a gente comentar sobre o impacto que isso vai trazer ou vai causar para a área de RH. Então nós vamos comentar a questão do objetivo, não é? Do objetivo nesse esforço comercial das empresas. Muito importante voltar a dizer, o objetivo da empresa, um dos objetivos centrais é vender, conquistar, fidelizar clientes. Você só pode atingir esse objetivo se você estiver alinhado aos valores, às necessidades dos clientes. Uma empresa só existe porque existem clientes. Importante reforçar isso. E se nós tivermos pessoas bem escolhidas para conduzir essa política, esse esforço, e obviamente, se eu conquisto clientes, eu estou alimentando a minha empresa, estou financiando essa empresa, inclusive em termos de remuneração, etc. Então a gente vai comentar o objetivo desses tipos de empresas, as forças propulsoras, como as empresas veem o mercado, as pessoas, não é? E isso tem impacto também na visão do mercado de trabalho. Existem pessoas que já escolhem os seus futuros empregadores de acordo com essa percepção de valor, não é? O conceito de marketing por trás disso tudo, as diretrizes de marketing da empresa, a proposição de valor e finalmente a interação com os consumidores, que tem um impacto gigantesco, por exemplo, na questão da remuneração, pacote de remuneração, na questão do esforço de treinamento diferenciado, que é um objetivo importante aqui do nosso curso. Então a gente começa falando sobre objetivo. No marketing 1.0, que é centrado no produto, o objetivo é vender produtos. E nessa fase das empresas, não é? Quando eu falo nessa fase, eu estou dizendo que foi uma era, mas que ainda existem empresas congeladas nesse momento histórico
das empresas. Existem empresas hoje congeladas dessa forma. Então, vender produto. Eu vendo produto, vendi. O relacionamento posterior não é uma prioridade. Então, você, como profissional, gestor de RH, você pode perceber que a sua empresa atual ela não tem um pós-venda, ela não tem um relacionamento pós-venda que vai fomentar as indicações de clientes e tudo mais. Se ela não tem a pós-venda, eu me arrisco a dizer que provavelmente ela também não tem um relacionamento com os seus colaboradores, né? E por extensão as lideranças não cultivam isso. Então é aquela empresa que não se preocupa em se relacionar com o mercado de trabalho, porque quando a gente fala em seleção de pessoal, por exemplo, é fundamental manter um diálogo com o mercado de trabalho, alimentar, por exemplo, as redes sociais da organização, principalmente o LinkedIn, fazendo um trabalho institucional que não significa somente falar da empresa. Eu digo relacionamento com uma pessoa que tem uma admiração pela sua organização. O cultivo dessa admiração também é importante nos dias de hoje, mas também manter um relacionamento com pessoas que já participaram de processos seletivos, etc. Então, foi dessa forma que as empresas conduziam, e algumas ainda conduzem, essa questão do relacionamento. No marketing 2.0, nós demos um passo à frente, porque o objetivo era satisfazer, e muitas empresas já falavam em superar essa satisfação, mimar esse funcionário, oferecer diferenciais em relação a outras empresas. A visão do marketing e a visão da gestão de pessoas, ela se alinha nesse sentido, porque nós estamos falando também de empresas preocupadas em satisfazer os seus colaboradores. Então, aquela ideia jurássica de que o funcionário, o colaborador, entrou na organização, não é só para suprir uma necessidade financeira, ela começa a ser superada aqui. Então, o objetivo aqui era satisfazer e reter os consumidores, fidelizar os consumidores, continuar vendendo. Então, observe que para você satisfazer clientes é necessário você ter um time, né, um corpo de funcionários muito bem preparado para lidar com esse processo. E quando a gente fala em reter, a coisa fica um pouco mais sofisticada, porque nós estamos falando da criatividade, da inovação. Então, um esforço para conquistar esse estado de espírito das pessoas, escolhendo certo, pessoas com um perfil, com potencial para isso, criando sistemas de carreira inspiradores, que a pessoa tenha o desejo de ficar na organização, porque quanto mais tempo eu fico na organização, mais eu conheço dela, mais eu conheço dos seus clientes, e se eu estou num ambiente relativamente relaxado, estimulante, eu vou criar produtos. Então, olha o papel, a importância, não é, desse colaborador, desse novo colaborador. E a fase atual, que é o marketing
3.0, onde você tem aqui um objetivo que é fazer um mundo um lugar melhor, fazer do mundo um lugar melhor. Nós estamos assistindo, do ponto de vista de marketing, várias empresas focadas nisso aqui. Então você tem, por exemplo, o hambúrguer de carne que não é de carne, são vegetais. Você tem o suco do bem, não é? Você tem empresas voltadas para esse novo consumidor. E as empresas, um percentual, a gente pode dizer que é um percentual significativo, também engajadas nesse processo, de olho em funcionários, por exemplo, que tenham um trabalho social, né, uma experiência social, trabalho voluntário, por exemplo, não é? E empresas estimulando isso internamente, mas também o bem-estar. Então você tem empresas já investindo em meditação e tudo mais. E isso tem um reflexo importante nessa relação com o cliente. Muito importante que a gente se ligue nisso. O segundo ponto comparativo são as forças propulsoras. Então, no marketing 1.0, né, a gente vê aqui o vender produtos, né? A gente citou isso aqui na primeira linha de comparação. Então, tá claro, quando a gente fala vender produtos e revolução industrial, tá claro para a gente aquela linha de montagem do Ford, né? Você vai ter o seu Ford desde que ele seja preto. Não sei se você lembra disso. Então essa imposição ela está ligada a isso, a uma linha de montagem, não é? Aqui a gente tem a visão também do Chaplin, aquele filme dele clássico, dele na fábrica, certo? O marketing 2.0, que é voltado para o consumidor, quando a empresa começou a se afastar do próprio umbigo, é a tecnologia da informação, né? Os computadores, é isso? Os tablets, os palmes, o Teletrim, e vai embora, é isso? E agora no marketing 3.0, a nova onda da tecnologia e a nova onda forte, né, dos apps, não é? Da geração de pessoas online. Então isso tudo tem impacto nessa relação com o cliente e também na relação com as pessoas internamente. Isso tem impacto também na gestão de desempenho, por exemplo. Hoje a gente está assistindo algumas empresas de transporte público lançando os seus apps para que o cliente saiba em que momento o ônibus dele vai chegar. Mas observe, se eu adicionar a esse aplicativo um recurso onde eu vou fazer sinal para esse motorista online, o ônibus vai saber que eu estou ali naquele ponto, mesmo que tenha outro ônibus na frente, eu estou atrás desse ônibus, significa dizer que se esse motorista passar direto, apesar desse sinal, ele está sendo avaliado pelo cliente, que é a uberização, né, já de alguns segmentos. A nova onda de tecnologia também oferece alguns desafios. O WhatsApp, por exemplo, que é um app,
O WhatsApp, ele tem um impacto muito grande na comunicação dentro das empresas, e a área de RH, ela é extremamente importante nesse processo de educar as pessoas nesse sentido. Aliás, quando a gente falou em tecnologia da informação, lá no Marketing 2.0, a gente teve e ainda tem, né, o e-mail. Você já refletiu o que está por trás, por exemplo, do e-mail, né, da forma como a empresa, as equipes, as pessoas utilizam o e-mail no seu dia a dia dentro das empresas? Um exemplo terrível e-mails com cópia para todo mundo, e às vezes com cópia oculta. Significa aí duas demandas importantes na área de pessoas. Não é? Primeiro, o uso do e-mail está sendo feito de forma inadequada, não transparente. E segundo, o uso desse e-mail está mostrando um problema seríssimo de relacionamento interpessoal, falta de confiança e tudo mais. Como realizar um bom trabalho sem essa confiança? Então, eu estou explicitando aqui a necessidade de um profissional de RH de ser capaz de diagnosticar uma situação como essa e agir, né, e propor mudanças e monitorar essas mudanças. Perfeito? Nós temos aqui no terceiro parâmetro de comparação como as empresas veem o mercado. Então, no marketing 1.0, né, as empresas viam os clientes como compradores de massa com necessidades físicas. Então, o olhar era muito reduzido e observe que não existia a personalização. E a personalização, hoje, ela não é só importante no relacionamento com o cliente, mas ela também é importante no relacionamento com funcionários. Por exemplo, na área de benefícios, eu posso ter o mesmo plano de saúde para todos os meus funcionários, como se eles fossem iguais. Mas eu não posso ter a personalização, uma forma de fazer com que as pessoas escolham que tipo de benefício elas querem. Isso vai gerar uma satisfação maior. Então, é uma ampliação da visão do humano dentro das organizações. Aí eu tenho no Marketing 2.0, nesse item, como as empresas veem o mercado, eu tenho uma evolução. Essa empresa 2.0, ela entende o comprador como um comprador inteligente. Então, se ele é inteligente, eu tenho que ter gente inteligente para interagir com ele. E provavelmente isso tem um impacto também dentro da empresa. Eu vejo o funcionário como uma pessoa inteligente. Ela tem raciocínio, ela tem crítica. Então, num primeiro momento, a minha comunicação sempre foi uma comunicação de massa. Nesse momento, eu preciso ter uma comunicação mais individualizada, mais personalizada. Então, tem impacto aí no endomarketing, na forma como as lideranças interagem com os seus colaboradores. Mas não é só o comprador inteligente ou a pessoa inteligente. Ela tem coração, ela tem mente. Então significa que ela tem sentimento, uma coisa que tem sido muito discutida ultimamente. E no Marketing 3.0, nós estamos assistindo uma grande revolução. Então, o ser humano pleno significa aqui, por exemplo,
a questão da diversidade que está entrando forte na gestão de pessoas, mas não somente na gestão de pessoas, também no relacionamento com clientes. Há mais ou menos 20 anos atrás, não se falava nessa questão da diversidade como se fala hoje, e nos nossos treinamentos nós já falávamos explicitamente de situações específicas para alguns clientes. Exemplo, um grupo de funcionários que não sabia lidar com clientes homossexuais, gays. Então nós introduzíamos esse assunto no treinamento, ampliando a visão dessas pessoas em relação a isso. Então nós estávamos na frente. Esse é o problema. Às vezes a gente não estuda as tendências, a gente se adapta às imposições e às vezes até imposições da lei, não é? Então no marketing 3.0 nós temos um ser humano pleno, com coração, mente e espírito. A sociedade tem falado muito da espiritualidade. Aliás, não somente a sociedade, as empresas. Existem empresas que reservam espaços para os seus funcionários em relação a isso, dão liberdade em relação a isso. Mas é interessante porque nós temos empresas com influência religiosa onde existe uma imposição, mas nós estamos falando de empresas que ainda estão lá no marketing 1.0 ou talvez até no pré-marketing, tá certo? No quarto item de comparação nós temos o conceito de marketing. Então no marketing 1.0 nós temos o desenvolvimento de produtos. Essa empresa estava focada em vender produtos. Então o foco era desenvolver produtos, ponto final. Diferente do marketing 2.0, onde existia a preocupação na diferenciação, se diferenciar das empresas do mesmo segmento. Então, você como profissional de marketing, você sempre tem que imaginar quais são as suas diferenças em termos de gestão de pessoas, se você comparar com outras empresas ou com empresas do mesmo segmento. Você fala provavelmente em talentos, em seleção de talentos e retenção de talentos. O talento escolhe. Então, se o talento escolhe e você for igual a outras empresas, você vai ser percebido como mais uma empresa daquele segmento. E os funcionários, os colaboradores mais interessantes são aquelas pessoas que escolhem. Então, uma das grandes perguntas é como fazer a minha gestão de pessoas ser escolhida pelo mercado? Como fazer da minha gestão de pessoas, fazer com que os colaboradores da empresa escolham ficar na empresa, não sob pressão, mas como algo natural, não é? Então, a diferenciação. E o marketing 3.0, valores. Então, observe que o cliente cada vez mais está preocupado com os valores que a empresa pratica. Nós temos uma crise ética no Brasil e no mundo, e que na verdade é um rito de passagem, né? Então, se a sua empresa quer se diferenciar, ela vai ter que cultivar valores, e isso vai ter que ter uma aderência em relação à sua marca empregadora. A sua empresa hoje é percebida dessa forma, né? E isso vai estar presente no relacionamento permanente da pessoa que ainda não é um colaborador, que participa, que monitora a sua empresa ou que deseja trabalhar na sua empresa. Então todos os atos eles serão
criticados, analisados sob esse prisma, e também quem trabalha dentro da empresa, porque acontece alguma coisa, de repente uma demissão. Existe a demissão justa e existe a demissão injusta. Se é uma demissão injusta, ela entra em choque com a questão dos valores, inclusive da ética. Então essas situações, elas precisam ser analisadas pelo profissional da área de pessoas e transformadas em propostas. E além dessa transformação em propostas, a entrada de uma habilidade muito importante para o avanço do status na sua carreira, o status da área de RH, que é a capacidade de negociação com a empresa, para que isso seja mudado dentro de um determinado período. E obviamente nós estamos falando de mostrar para a organização que isso é importante. É importante também para os negócios, não é? O nosso próximo parâmetro de comparação diz respeito a diretrizes de marketing da empresa. Então, no marketing 1.0, a questão era as características do produto, não é? Era a especificação do produto. Isso é muito claro, porque o foco era o produto, o foco não era o cliente. No marketing 2.0, não. Era o posicionamento do produto e o posicionamento da empresa. Então, uma conexão maior com clientes. Conexão também que aparece dentro da organização. Que tipo de empresa nós somos? Que tipo de pessoa, que tipo de perfil, não é? Se adere ao meu. Então era uma proposta de valor. E finalmente o marketing 3.0, uma diretriz muito já comentada nas universidades, nos grandes centros de discussão, que são essas palavras muito conhecidas como missão, visão e valores da empresa. Agora, o que eu chamo a atenção aqui é que isso aqui não pode só ser um banner da empresa. Isso aqui não pode ser somente um manual da organização. Isso aqui tem que ser praticado. E aqui nós temos um desafio comportamental, não é? Que a gente vai precisar discutir bastante ainda, que envolve a intenção da empresa, a intenção principalmente dos grandes líderes. Aliás, qual é a visão deles em relação a algumas questões. E eu costumo dizer, por exemplo, nesse item, que o problema não pode ser um problema da área de RH, mas deve ser um problema percebido pela direção da organização. É quando eu pergunto: olha, nós tivemos um problema muito sério com um funcionário gay na organização. Como a empresa enxerga essa ocorrência? Então ali eu estou coletando informações sobre o que vai ser possível ou até onde a gestão de pessoas vai conseguir chegar dentro desse aspecto. E nós falamos também de cultura. É importante estudar mais a fundo esse fenômeno da organização. Pouco estudado, tá certo? No penúltimo parâmetro de comparação, nós temos a proposição de valor.
Então, no marketing 1.0, o grande centro era a funcionalidade do produto, novamente por questões óbvias, né? No marketing 2.0, que era voltado para o consumidor, vale lembrar, a funcionalidade também, os aspectos emocionais que essa funcionalidade gerava, então prazer de dirigir o meu próprio carro, por exemplo, né? E aqui também as empresas começam a apelar para o lado emocional dos seus colaboradores, o quanto é bom trabalhar na nossa organização. Então, as propagandas institucionais da empresa e tudo mais. E no 3.0, além do funcional e do emocional, entra novamente a questão do espiritual, não é? Do sentido de tudo. Qual o sentido de trabalhar nessa organização? Qual o sentido de aceitar trabalhar nesse cargo, não é? Bem, e fechando os nossos parâmetros, a interação com os consumidores. Então, no marketing 1.0 era a transação do tipo 1 para 1. No marketing 2.0, no relacionamento, uma coisa é transação, não é? Transação comercial ou a troca profissional interna na empresa. Mas aqui eu estou falando de relacionamento, né? Esse ritual do relacionamento, do início, do meio e do relativamente fim. Eu costumo dizer que gestão de pessoas é relacionamento. Então você se relaciona com a organização, namora a empresa, aí você entra na organização, está ficando com a empresa nos primeiros 90 dias, passou do período de experiência, você se casou com a empresa, mas também tem a possibilidade de um divórcio, porque um dia esse relacionamento ele vai acabar e a gente tem que estar preocupado com a qualidade desse término. E finalmente a colaboração, né? No marketing 3.0, a colaboração de um para muitos. Então são as comunidades. Quando eu trato mal um candidato, ele vai para a comunidade, ele vai falar dessa experiência. E já existem sites onde você pode compartilhar a sua experiência num processo seletivo com a organização, ou seja, você não é funcionário, mas você já tem canais para falar como foi a experiência nessa organização. Aliás, nós estamos falando aqui da experiência do cliente numa empresa. E também plataformas como o próprio LinkedIn, onde pessoas falam da sua experiência como candidatos, da sua experiência atual dentro da empresa. Então, ganhou um mega presente por ter feito 5 anos de organização. O cara vai lá e posta no LinkedIn, isso vai aumentar, melhorar a sua marca empregadora. Então, né? E temos ainda pessoas que estão saindo da empresa e saíram muito bem, felizes, e saem agradecendo e colocam fotos da sua história dentro da empresa e tudo mais. Então são sintomas e indícios desse painel que a gente está colocando aqui. Eu não saberia dizer se nós temos empresas muito bem definidas em cada um desses escopos. Eu posso ter empresas com indicadores, ingredientes, vários ingredientes dessas três dimensões. Mas é muito importante que você saiba diagnosticar. Esse painel é um painel que ajuda a diagnosticar
em que tipo de empresa você está, para você começar a levantar matéria-prima sobre o que é possível fazer, o que você vai propor e qual a sua possibilidade de sucesso. Obrigado por assistir esse vídeo.